você o seguinte: eu acho que existe uma imensa oportunidade no Brasil. Eu acho que a gente está diante de um quadro aqui, e de novo, não tem nada, nenhum caráter ideológico aqui. Eu não sei o que esse governo vai fazer, não sei a condição em que ele vai trabalhar, não sei se o Congresso vai conseguir organizar as medidas necessárias. A maior parte dessas medidas são medidas que dependem, na verdade, de mudanças constitucionais, mas a gente tem uma grande oportunidade. E aí eu diria o seguinte: a base é muito baixa. Nós estamos, desde a década de 30, lutando contra nós mesmos. Então, a maneira de mudar é conhecida. Os instrumentos estão disponíveis. A questão é, como eu comentei com você, numa empresa de reestruturação, é colocar o management certo e direcionar as políticas públicas, porque isso parte de política pública. Isso aqui não vai ser resolvido só com o setor privado, é necessário direcionamento público. Então, eu acredito que nós estamos diante de um quadro de oportunidade. É lento, não será rápido, mas eu acho que as oportunidades maiores de ganho estão aqui, e menos nos Estados Unidos. Posso continuar? Por favor. Espera só o microfone. Vou manter o Gaba Corelli. E quando a gente pensa nas pessoas, Paulo Guedes, nessas pessoas chaves aí desse próximo governo, se acontecer alguma coisa e essas pessoas caírem, é desespero ou é uma ideologia nova que a gente tem para o Brasil? É uma boa pergunta. É muito difícil, Ulisses, né? Ulisses, é muito difícil a gente hoje dizer que primeiro está havendo uma montagem de um governo, no início do processo de montagem. As indicações têm sido indicações de responsabilidade do ponto de vista da montagem desse ministério. Quando você inicia um governo, obviamente, você tem que ter uma agenda muito clara. Eu acho que existe uma agenda, ela não é tão clara, mas ela tem um direcionamento. Esse direcionamento é um direcionamento maior, indutor do setor privado, como elemento de crescimento, e menos o Estado, ou seja, a indução que tem aqui é uma indução menos Estado e mais setor privado, o que não quer dizer que o Estado estará ausente. O Estado terá um papel importante de coordenação. Isso é uma primeira informação. Segundo, nos últimos 2 anos, apesar do baixo nível de aprovação da gestão Temer, o Brasil fez mudanças extremamente importantes. Eu ressalto, inclusive, na área de produtividade, o João Manuel, que é um secretário que foi criado, uma secretaria especialmente criada para as questões ligadas à produtividade, fez avanços importantes. Nos últimos 2 anos, nós melhoramos uma série de questões internas que levaram os últimos 2 governos, particularmente, ao processo de destruição de valor. Nesses últimos 2 anos, com algumas das reformas que foram feitas, cito aqui entre as quais a trabalhista e a questão do teto, elas, combinadas, elas podem ter permitido alguns avanços importantes. O equilíbrio na política monetária, ainda um grande desarranjo fiscal, que vamos levar alguns anos para ter, mas a sensação é que a gente está caminhando, a opção que saiu das urnas é uma opção com menos Estado. Agora, se você perguntar fazer uma pesquisa no Brasil, agora, nesse momento, a favor ou contra a privatização mesmo do Petrolão, eu arriscaria dizer que vai dar maior probabilidade das pessoas serem contra a privatização, apesar de terem votado no Bolsonaro. Isso faz parte de um processo de transformação. Ele não se dá linearmente numa mesma direção, nem aqui nem em outro lugar, mas existe um direcionamento. E com relação à última parte da sua pergunta, Ulisses, olha, eu imagino que o Paulo Guedes vai montar uma equipe, né? Eu acho que ficou prosaico essa história, realmente é uma coisa muito, muito estranha, mas é a característica do Brasil. O Brasil é personificado, é menos instituição e mais pessoas. A gente está dentro. O Bolsonaro é uma pessoa física, o Bolsonaro não é uma instituição, ele não veio de uma instituição, ele ganhou uma eleição pelo WhatsApp, e sem partido político, sem doação de dinheiro, sem dinheiro, ou seja, é uma verdadeira revolução. Isso é democracia, nós temos uma belíssima democracia. Isso é muito melhor do que as 2 Coreias, porque a Coreia de baixo cresceu na base do chicote e a de cima até hoje está no chicote. Nós crescemos de uma forma certamente intermediária e ainda que sim medíocre,
mas com uma grande democracia. Nós fizemos uma grande democracia. Então eu sou otimista em relação a isso. Só que eu acho que não é rápido. Eu acho que é um processo de construção. Eu acho que os próximos 2 meses vão ser importantes para a gente entender melhor e responder a sua pergunta. Obrigado. Luiz, muitíssimo obrigado. Excelente. Obrigado a você. Parabéns. Obrigado, hein?